O Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa. Mas o Rio não é só praia, Cristo Redentor ou Pão de Açúcar. O Rio de Janeiro é formado por muitas histórias. E a Ana Autoestima é o retrato de muitas mulheres maravilhosas. E nós fazemos parte disso. Porque na minha comunidade onde eu moro, a gente não tem isso, não temos educação sobre prazeres sexuais, palestras de nosso corpo, como funciona uma menstruação, não temos nada disso. Então, saber que a gente iria ter um projeto que pudesse falar disso tudo, seria muito legal aqui na comunidade. Eu me chamo Evelyn, tenho 36 anos e faço parte do grupo da Ana Autoestima. A gente não imaginou que a quantidade de mulheres que sofriam abusos e não sabiam coisas sobre o seu corpo, sobre uma menstruação, sobre o prazer, era tão grande assim. E a partir do trabalho no Parque Analândia, em São João de Meriti, em parceria com a Laura Ramos, a gente começou a se aproximar com o tempo, do trabalho sobre educação sexual e de gênero dentro desses territórios, percebendo a necessidade de abordar essas temáticas tão sensíveis ainda. Existem muitas iniciativas que promovem a educação sexual e o bem-estar, a saúde sexual nos postos de saúde, algumas vezes nas escolas, em outros centros de informações também. A problemática é que, historicamente, essas iniciativas têm muito foco no risco, na doença, nas coisas que a gente quer evitar, em vez de a gente focar nas coisas que as pessoas estão procurando na hora de transar. As pessoas não transam para evitar uma gravidez, ou não transam para evitar uma IST. Elas transam, na melhor das hipóteses, porque estão procurando prazer, bem-estar, conexão, se sentir vivas. O prazer, ele conduz muitas das nossas relações. Ele é tão importante na vida de qualquer ser humano, porque ele vai afetar várias dimensões da nossa vida. Às vezes associa muito a palavra prazer somente a sexo. Não, prazer é um bem-estar. A gente tem que entender que o prazer não é só sexual. É em comer uma comida, é em ter um hobby. Eu gosto de correr, eu gosto de caminhar. Isso é um prazer. E explicar para elas que prazer não é só sexual, que também tem prazer em fazer outras coisas. Então o prazer, ele vai permear. A forma como você vai reagir, se comportar e experienciar esse prazer que vai ser diferente. Seria maravilhoso se todas as pessoas do mundo pudessem ter uma educação em sexualidade voltada para o prazer. Eu acho que a gente estaria fazendo com que as pessoas, elas descobrissem o sexo para além de uma penetração, validassem diferentes formas de ser e de amar, validassem relacionamentos saudáveis. Então, quando a gente faz esse contraponto e falar sobre prazer, falar sobre gozo, sobre alegria, sobre autoconhecimento, sobre autoestima, é essa contramão de fluxo que a gente consegue aprender, A relevância de abordar outras temáticas para esse corpo que é tão vulnerabilizado. A OMS realmente tem provado a importância do foco no prazer. Eles fizeram um estudo muito grande que comparou iniciativas que promovem a saúde sexual sem falar do prazer, iniciativas que promovem a saúde sexual com foco no prazer. E mostraram que essas segundas, ou seja, essas que têm uma abordagem sexopositiva, foram muito melhores na promoção de uso de camisinha e na conscientização das pessoas em torno das decisões que eles estão tomando sobre a saúde sexual e reprodutiva. Para mim, a Ana, ela realmente quebra barreiras e fala de maneira clara, direta, validando sexualidade, instrumentalizando, trazendo conhecimento, muitas vezes ultrapassando barreiras construídas socialmente para falar de temas que a gente não consegue falar ou não encontra espaço ou ainda tem medo de falar por medo de ser julgada. E isso muitas vezes favorece até a manutenção de algumas crenças totalmente inadequadas diante da sexualidade. O que eu passei, eu levo de aprendizado, Então eu tento passar para frente para não acontecer o mesmo. Então, para mim é importante ver as mulheres crescendo, progredindo e sabendo a se cuidar mais ainda. O projeto da Ana Autoestima nasceu em conversa com mulheres do Parque Analândia, no São João de Meriti. Elas explicaram um pouco a dinâmica, experiências de vida, que elas tinham tido por falta de acesso à informação que elas podiam aplicar na vida delas. Então a gente começou a pensar num projeto que poderia fazer chegar essas informações de um jeito que elas aceitariam e que funcionaria na realidade delas.
conversamos com elas sobre o prazer sexual, sobre autoestima, né, para ver o que elas tinham mais carência. Então, por isso também a abordagem no foco no prazer, que uma coisa justamente que elas querem procurar. Demos nome, demos um rosto e uma voz para Ana. E justamente o momento onde elas enxergam que não estão sozinhas, que não são as únicas que têm dúvidas. É um espaço de criar junto, é um espaço onde só é comandado por nós, mulheres, que não são as únicas que acreditam que todas essas coisas são tabus, esses tópicos de sexualidade, gravidez, IST. E quando elas enxergam que não estão sozinhas, aí que uma mulher começa a levantar a outra. Falamos sobre prazeres sexuais, a gente ensina e também aprende. Essa comunidade que a gente consegue criar nos espaços virtuais e nos espaços presenciais é muito potente. A Ana Autoestima, ela é muito mais do que um personagem. É de fato um reflexo de um trabalho de pesquisa, de escuta ativa com todas as mulheres que fazem parte desse projeto. As informações que a gente leva são compartilhadas de maneira acessível e fácil para que todas elas consigam ter acesso à informação que é de direito delas. Hoje, o trabalho da Ana Autoestima, ele funciona com a comunicação diária através de grupos de WhatsApp, que são espaços virtuais de aprendizagem, onde a gente estabelece comunicação diária, compartilhando vídeos, trazendo enquetes, temáticas dentro desse grande guarda-chuva que é educação em sexualidade positiva e gênero. São vídeos educativos, né? A gente posta diariamente no grupo falando sobre a sexualidade, sobre o ciclo menstrual. Trabalha nesse quesito de levar o conhecimento para quem não teve essa oportunidade ou para quem tem vergonha de estar perguntando sobre o assunto. Já pode estar tirando essa dúvida diretamente pelo WhatsApp, onde suas perguntas você pode fazer no privado, as suas perguntas não vão ser expostas. Então acho que é basicamente quebrar essa vergonha que a gente tem de perguntar diretamente para uma pessoa. A gente pode estar perguntando para nossa amiga Ana, que é uma amiga virtual que está aí para poder ajudar a gente nessas informações. É um tema que as pessoas julgam muito. E a Ana Autoestima ensina muito a gente a quebrar esse preconceito, ensina a todo mundo a importância de falar que sexo é vida, que prazer é saúde, e essa construção da história do corpo, principalmente do corpo da mulher, que é julgado o tempo todo, e é como se a mulher tivesse que ser uma máquina de prazer do outro, não de prazer de si mesma. E joga a gente para cima, né? Ela faz a gente desenvolver nosso lado mulher, ela mostra que a gente tem que ter sim liberdade, que a gente tem que sentir prazer, que a gente não tem que ficar só à mercê de dar prazer ao outro. Que a mulher está sempre cuidando do outro, cuidando da família, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido e esquece de cuidar dela mesma. Então a Ana foi uma ótima oportunidade para trazer essas mulheres, para olhar um pouco para elas. Então a minha satisfação é de quando eu encontro uma dessas mulheres e elas se demonstram satisfeitas, felizes por participar da Ana. Sempre tem algo que elas não sabiam e teve a oportunidade de aprender por estar participando do projeto Ana Autoestima. Eu senti a falta de um grupo para ter esse tipo de conversa com responsabilidade. O grupo da Ana Autoestima trouxe essa vivência para a gente, esse olhar de conversar sobre o assunto da sexualidade com responsabilidade. Falo com outras pessoas com mais propriedade, na verdade, né? Com mais propriedade sobre esse assunto. Os vídeos são bem explicativos, bem interessantes, tiro bastante dúvida. E tem uns que tem coisas que realmente eu não sabia, que através dos vídeos da Ana eu consigo ter conhecimento de muita coisa. Gosto dos vídeos, dos textos, de tudo. É uma coisa bem autoexplicativa. Você consegue entender tudo, é uma linguagem boa, entendeu? Não tem aquela dificuldade, aqueles nomes em inglês, que é negócio cheio de frescura. E também a gente trabalha em rodas presenciais, rodas de conversa, onde a gente traz diferentes tópicos e a gente fala sobre. Pode ser prazer, pode ser relacionamentos saudáveis, pode ser brinquedos sexuais. Tem uma variedade de tópicos que a gente tenta quebrar o tabu para que a sexualidade vire uma coisa aberta, no sentido de não criar mais esse silêncio. Continua sendo uma coisa íntima e privada,
mas a gente acha maneiras de se fortalecer através da troca de experiências e reflexões. O contato que a gente tem é muito importante, porque ali a gente vê todas as necessidades, né? A gente pode olhar para a pessoa, imaginar, né, o que ela está passando ou o que ela passou e o que ela quer escutar, né, da gente. E a gente pode ajudar mais ainda. Me sinto muito bem dentro do grupo, aprendi muita coisa, entendeu? E quero aprender muito mais ainda. Pergunto sobre o meu corpo, porque tem vezes que eu tô triste, eu não me sinto bem com o meu corpo, aí ela me responde. E elas percebem o quanto que elas são sábias dentro desses temas, né? Mas que e às vezes elas nem reconhecem que elas sabem tanto. Então a ideia nossa é, além de levar conhecimento, também é ter o conhecimento delas e com isso a gente ir crescendo juntas. Às vezes a gente fala, né, o que elas queriam ouvir e as respostas que a gente pensa que seria não são totalmente diferentes. Que a gente aprende, que é de uma outra maneira, é um outro sentido. Elas veem por um outro ângulo que a gente não via. A forma como a gente aborda a educação sexual positiva traz essa possibilidade das mulheres se relacionarem de maneira positiva consigo e com o corpo, né? As mulheres que são usuárias, né, dos serviços da Ana Autoestima começam a descobrir o prazer e o gozo e a alegria que é habitar no corpo, que se habita. Então, eu acredito que o maior aprendizado de todas nós, tanto das usuárias quanto das mulheres que contribuem com o projeto, é compreender que o corpo também é festa. Isso foi como começou e a gente conseguiu crescer o projeto, desenvolver ele através tanto de parcerias internacionais quanto de parcerias locais. As parcerias locais têm sido fundamentais para a gente chegar a mais mulheres, entender também as necessidades do território e também crescer de uma maneira sustentável, através de ONGs que possam continuar esse projeto. E as parcerias internacionais começou com o The Pleasure Project, de uma pequena verba para a gente fazer o primeiro protótipo da Ana Autoestima, e depois a gente tem contado com o apoio da DKT Internacional, da Fundação PACAD, mais recentemente também do Futuro do Cuidado, que foi a nossa primeira verba local do Brasil. Então, graças a esse trabalho em rede, a gente tem tido a oportunidade de realmente co-criar de uma forma sustentável esse projeto para entender o que funciona e o que não, o que as mulheres estão procurando e querendo e como a gente pode chegar a oferecer isso do melhor jeito. Acho que poder pensar para além do impacto que a gente causa nas pessoas, porque existe um impacto gigantesco, né? Hoje em dia eu trabalho no mesmo território que eu vejo o trabalho que ela conseguiu fazer, né? Eu passo pelo muro que está grafitado pelo projeto e aí eu penso assim, caramba, assim, a Ana é o tipo de revolução que eu quero fazer no mundo, sabe? Que é poder ir mobilizando microcontextos que alteram toda uma conformidade na sociedade. Estamos ajudando a Ana a crescer, né? Se multiplicar. Quem dera, né, pelo mundo afora. Como eu vejo o projeto da Ana Autoestima para o futuro, ele alcançando mais mulheres, estando nas unidades básicas de saúde, nos coletivos, nos movimentos, com mais rodas nos espaços e territórios em situação de vulnerabilidade social. Então, o maior objetivo que eu tenho hoje, né, junto com todo o time da Ana Autoestima, é a gente ampliar o nosso alcance e chegar em mais territórios. E a Ana vai sempre existir. Vai existir fora do projeto e vai existir dentro de cada um de nós. Então todo mundo tem uma Ana Autoestima dentro de si. Eu sou a Ana. 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 Nós somos a Ana.